Hoje eu vou falar sobre o texto A História da Constituição Brasileira de Leonardo Barbosa, objeto de estudo este que ele traz desde a dissertação de mestrado lá na Universidade de Brasília, a universidade cujo ele ocupa cargo hoje de Direito Constitucional, mas propriamente esse trabalho vai ser uma extensão da sua tese de doutorado, apresentada e aplicada na Câmara de Deputados do Brasil. Mas vamos lá, do que se trata essa obra? Aqui nesse texto, Leonardo Barbosa vai se diferenciar da grande parte dos mesmos escritos do mesmo objeto de estudo de outros autores, porque ele vai fazer aqui uma análise minuciosa, gradual, bem complexa e rebuscada sobre esse processo de constituinte, abordando o papel do Congresso Nacional na dualidade de ter investidas democráticas e ao mesmo tempo investidas tão não democráticas. Ele vai falar sobre as tensões que se criavam na sociedade em virtude do período que estava deixando para trás, que era o regime militar. Ele vai falar sobre agentes protagonistas na importância e a importância deles nesse processo de constituinte. Mas em geral aqui ele vai investigar, ele vai analisar metodicamente como esse processo constituinte se deu. Ele vai fazer, acima de tudo, apontar os instrumentos utilizados pelos militares de mitigar esse processo de mudança constitucional ou de interferir nele de qualquer forma. Ele vai falar que esse processo constitucional ele se dá de uma maneira bem inédita em diversas coisas, por exemplo, a participação popular. Que esse processo constituinte ele abre espaço para uma voz popular que antes as outras constituintes não tinham, e mais do que isso, que foi retirada com o processo de censura, de retirada de liberdade e outras coisas do período que está deixando para trás, que percorreu de 64 a 85, que foi o regime militar brasileiro. Mas ele vai falar sobre a importância das comissões constitucionais, como elas aconteceram e quais foram a importância delas dentro desse processo, alinhando, por exemplo, as presidências, as comissões, os fundamentos dessas comissões à voz popular e de grupos populares, como movimentos estudantis, como sindicatos de trabalhadores, esse tipo de coisa, para realmente evidenciar essa Constituição como algo novo, uma ruptura com aquele período que estava deixando para trás. Ele vai falar sobre a importância dessa constituinte em aliar essa voz popular para que pudesse criar uma Constituição Federal não perfeita, mas pelo menos melhor diante daqueles moldes que estavam sendo feitos. De uma forma geral, aqui Leonardo Barbosa vai explicitar de uma forma bem sistêmica, gradual, cronológica, bem metódica e bem analisada sobre as dimensões históricas desse processo constituinte, como ele se deu, quais foram as condições históricas que levaram a ele, quais foram os embates dos militares com eles, por exemplo, sobre a questão da lei da anistia, que era uma condição de existência do próprio processo de redemocratização, em que havia necessidade de uma anistia, ignorando os crimes, não só dos militares, não só daqueles que praticaram tortura e esse tipo de coisa, mas também dos guerrilheiros que que fizeram crimes contra a ordem nacional. Então, ele vai caracterizar essa lei da anistia, se caracteriza como uma condição de existência dessa redemocratização e para que esse processo de constituição acontecesse. Ele vai falar como também, se esse processo de anistia não tivesse sido dado aos militares, possivelmente esse processo constituinte seria muito mais difícil e muito mais teriam muito mais impedimentos em virtude dos militares e sua resistência a esse processo democrático. Mas então ele vai analisar essas condições históricas que levaram a isso, a importância das comissões e como elas agiram, mas acima de tudo ele vai explorar e analisar todas as mudanças que a Constituição Federal de 1988, erguida por Ulisses Guimarães em 88, a importância dela para a sociedade daquele tempo, para romper com todas as mazelas que haviam do período do regime militar e, acima de tudo, de elaborar um texto inédito em muitas coisas e que contribuiriam para a criação de um terreno fértil, democrático no Estado de Direito que somos hoje.